Olá, muito boa noite. Estamos começando o nosso segundo podcast, Nele Pode. Nele Pode, que tem o oferecimento do Ministério do Bom Samaritano. Fica localizado ali na República do Haiti, 604, com os cultos aos domingos, culto público às 19 horas. E também hoje estamos com o nosso tema, Nele Pode Ser Pastora. Estamos com 3 pastoras hoje para serem entrevistadas, e começamos apresentando a pastora Silvana Filsen. A pastora Silvana também está conosco, a pastora Indiara Matos, e também conosco a pastora Letícia Vitavar. Pedi então já para começar a pastora Silvana se apresentando e já deixando o endereço da sua congregação e também dias de culto. Está com a senhora, pastora. Muito bem-vinda, viu? Pastor Jesus Cristo também. Sou a pastora Silvana, somos presidente e fundadora do Ministério Casa de Adoração Nação Santa, onde a gente tem um trabalho aí já de 13 anos, né, na cidade de Rio Grande. Claro que esse ministério nasceu depois de 25, 27 anos de presença de Deus, congregando em outros ministérios, né, sendo obreira, fazendo obra do Senhor em vários ministérios. A gente abriu o nosso ministério. E nosso ministério, temos a nossa sede fica ali no Senães, na Boa Vista 1, lá que desce o viaduto, passando do Partage ali, Boa Vista 1, Senães. Nossos cultos ali é domingo pela manhã, nosso culto ali é domingo às 9 horas da manhã, e terça-feira também temos culto ali de milagres, né, e libertação. Temos uma congregação também lá na Castelo Branco, onde a gente estamos reunidos ali na Rua Hélio 64, todas as quintas-feiras. Então trabalhamos, né, já esse tempo aí, quase 14 anos, trazendo a palavra do Senhor, né? Trabalhando com evangelismo também, principalmente. Aí, Deus abençoe. Glória a Deus. E também conosco essa noite, pastora Letícia Vitavar. Sinta-se em casa, pastora. Muito obrigada. Muito obrigada. Bom, eu sou pastora, juntamente com o pastor Marcelo Nunes Gelensky, na Coab 4, na Igreja Apostólica Shalom, né? E nosso ministério, né, o meu ministério pastoral, no caso, já fazem 5 anos, 5, 6 anos, né, para 6 anos, né, mas também como a pastora a Silvana disse, né, antes, passando por várias etapas na igreja, né, desde o louvor, ao ministério de intercessão, até então receber esse chamado, né, para auxiliar no pastoreio na igreja. Nós estamos ali nesse endereço há 3 anos, né, e Deus tem dado muita graça para nós, né. Deus tem sido maravilhoso conosco. Estamos ali para ajudar todos aqueles que necessitarem, quiserem, né? As portas estão abertas. Todo aquele que sentir necessidade, precisa de um abraço, de uma oração, né? De uma palavra de consolo, né? Eu acho que a igreja serve para isso, né? Ela está aqui para servir, né? É o nosso trabalho. Seja muito bem-vinda, pastora Letícia. Muito obrigada. E pastora Indiara Matos, a nossa pastora ali no Ministério Bom Samaritano. Eu sou a pastora Indiara Matos, do Ministério do Bom Samaritano, esposa do pastor Alex Matos, a qual faz aqui também este podcast, né, junto com o irmão Sandro. Glória a Deus. E os cultos ali na congregação aos domingos, às 19 horas. É como a pastora Letícia falou, estamos ali para levar uma palavra de consolo, de conforto ao teu coração, e sejam muito bem-vindos. Tenho certeza que em cada ministério da cidade você vai ser bem-vindo, receberá um abraço e a alegria do Senhor, né? Principalmente, que a alegria do Senhor, ela é a nossa força. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E eu estava pensando que a câmera ali desse lado de cá, a senhora pode ir. Então, queria desde já agradecer a presença das 3 pastoras e esse podcast que hoje traz o tema de pastora,
nele pode ser pastora, para a glória de Deus, sempre, né, pastoras? Então, hoje, recebendo 3 pastoras de grande caminhada, então eu já queria começar uma pergunta para as pastoras, que falam em pergunta, já fica todo mundo meio, né, fica todo mundo meio assim, mas a nossa pergunta é para nós entender o quanto é necessário ter pessoas que têm a disponibilidade de trabalhar em todas as áreas, né? Então já começo pela pastora Indiara, a senhora, pastora Indiara, como nele pode uma pastora fazer cultos na PERG, como a senhora tem trabalho lá, como seria? Sim, nele pode. Ele pode ser pastora, a gente pode pregar na PERG, sim, a gente pode pregar nas ruas, a gente pode fazer evangelismos, porque, como nós estávamos dizendo desde o início, nós estamos aqui para levar uma palavra de consolo, de conforto, àqueles corações que realmente necessitam e estão ali muitas das vezes carentes, e sabemos que muitos deles que estão ali na penitenciária, as detentas e os detentos, não recebem visitas. Então nós estamos ali para fazer a diferença. Não é somente ser pastor dentro de uma congregação, mas é sair de dentro para fora e pregar as boas novas da salvação. Foi para isso que o Senhor ele nos chamou, né? Para ir e pregar o evangelho a toda criatura. E esse é o nosso papel, o papel da igreja do Senhor. E como é que é muito difícil chegar lá dentro e pregar o evangelho? É diferente de dentro de uma congregação? Sim, com certeza. Mas como ali as detentas, elas nos conhecem, principalmente a gente são bem receptivas, elas vêm até nós, elas nos cumprimentam, e assim também nós, como igreja do Senhor, nós vamos até elas, a gente cumprimenta, a gente abraça, somos bem recebidas também, bem acolhidas, tanto elas quanto nós, né? E eu gosto de fazer esse trabalho e glorifico a Deus por Deus nos dar esta oportunidade, não somente eu, mas juntamente com vários ministérios, né, diferentes, porque não importa a placa, a denominação, o que importa é a gente fazer a diferença, né, todos unidos num mesmo propósito, numa mesma fé. Glória a Deus. Pastora Silvana, como é evangelizar? Eu sei que a senhora faz esse trabalho. Como é evangelizar na Coronel Sampaio? Amém, é bênção. Glória a gente evangeliza em toda a cidade, né? Eu creio que é chamado, né, irmão Sandro? É chamado. Cada um de nós tem um chamado, todos somos chamados para o evangelho. Hoje existem pastores que pregam dentro da igreja, fora da igreja, e no caso aqui nós somos pastores missionários. Eu me considero uma pastora missionária, né? Então pode ser pastor, eu creio que sim. Deus está chamando pessoas, né? A palavra do Senhor diz que Deus ele chamou homem, mulher, criança, somos vasos na mão do Senhor. Então Deus está chamando pessoas que dizem, eis-me aqui. Sim. Estamos vendo um tempo de apostasia, tempo difícil, e poucas pessoas elas se colocam realmente na brecha para poder servir ao Senhor. Então quando Deus acha um vaso, ele vai usar, né? Até porque eu pelo conhecimento que tenho assim do evangelho dentro da cidade, sim, a senhora é uma das pessoas que faz esse trabalho nesse setor lá. Sim, também. Né? A gente sempre teve um trabalho dentro do PERG, né? Desde a nossa início de conversão, pela época da Universal, época da Cristo Vive, todos os ministérios das pastores fazem trabalho dentro do pátio. Masculino, feminino, batismo, né? Então foi um trabalho muito lindo e continuamos fazendo até hoje. Mas eu também tinha esse desejo de alcançar o pessoal de rua. Então, muitos anos atrás, 20 anos, eu tenho 30 anos de conversão, mais de 20 anos atrás, a gente começou um trabalho com o pessoal de rua, mas era um pessoal que mendigava, eram pessoas que estavam morando, sim, eram pessoas que moravam na rua. Então foi um trabalho muito lindo. Eu e meu esposo começamos esse trabalho na época da Universal, e a gente encontrava pessoas que estavam na rua 10, 20 anos ali morando na rua e tinham um perfil de rua mesmo. Só que foi mudando esse perfil, né? Hoje a gente não encontra poucos moradores de rua, a gente encontra pessoas que estão na rua, temporariamente, né? Então hoje nós temos tanto o Max ali, né, na Coronel, como também aquele outro seu Marcos, né, que fica bem aqui
Bacelar ali. Então ali são lugares que a gente encontra os nossos filhos na fé. Glória O que a eles Deus. fazem? Eles usam, né, são usuários e pagam diária, então eles dormem ali. Mas a gente leva um lanche, a gente leva um cafezinho com leite, um pãozinho, e a gente leva as roupas, leva a palavra, né, leva oração. E o que nos deixa emocionado é quando eles falam assim: ô tia, antes do café eu quero uma oração. Então sempre vem a oração antes do café, né? E aí esses dias encontrei um menino no calçadão, ele se ajoelhou na rua e disse: ai, que glória, eu quero uma oração. No meio do calçadão eu estava falando pelo Jefferson, né? E ele está firme lá, graças a Deus, está indo até em outro ministério. São nossos filhos, né? Que nos veem de longe, gritam pelo nome: pastor, eu quero leite. Aí eu dou um cafezinho com leite, ele fala assim: glória a Deus que é com leite. Que bom que é com leite. Claro, tá, você merece cafezinho com leite. Claro que o cafezinho com leite, o pãozinho é para aquecer o coração deles, né? Para a palavra poder entrar. O objetivo é pregar a palavra para eles. E eles aceitam muito bem. Todas as áreas, né, de rua, assim, quando a gente vai, está chovendo, está frio. Então aquilo alimenta o corpo, mas o mais importante é o carinho, né? A atenção, saber que eles são vistos e a gente conhece ele pelos nomes. Eu gosto muito de escrever o nome de todo mundo, né? E gravar o nome deles. Oi, meu filho, tudo bom? Eles abraçam, eles querem carinho. E eu digo, Quando a senhora chama pelo nome, eles se sentem precisa mais... ter o abraço, precisa ter o contato, né? O meu esposo, ele faz trabalho comigo, mas ele fica mais na retaguarda, ele fica na intercessão, porque eu gosto de abraçar, eu gosto de sentar perto deles, porque eles precisam desse calor humano, né? Se sentir acolhidos. E realmente, eu digo assim, hoje nós temos aí, né? Hoje nós temos casas para acolher eles, né? Pastor Joel, pastor José Noda, e a gente consegue, quer sair da rua? Então vamos embora. Sim, é. Vamos embora. Leva a palavra, mas também leva uma solução, né? Claro, hoje a gente tem essas, antigamente não tinha, né? Sim. Antigamente era bem difícil, hoje nós temos. Então hoje o perfil deles é jovens, mulheres, muitas adolescentes, né? Que estão aí nas ruas, por ter vivado momentos de desespero, momentos de conflitos familiares, né? Momentos de drogadição, eles vão para a rua, às vezes voltam para casa, voltam para a rua de novo. Então, o nosso público é mais esse, não é um público fixo de rua, né? Sim. Eles estão ficando por ali um certo tempo. Depois a gente chega lá no presídio e encontra as meninas lá. Ora estão no presídio, ora estão na rua, ora estão lá na casa de resgate, ora alguns, né, se recuperam. E graças a Deus que tem. Não é nada para todos. Então, é um trabalho assim que o retorno é maravilhoso. E é um lugar de grande necessidade, né? E a gente... Não tem sente, como, né, pastora? É a recompensa, assim, sabe? É verdade. Ter galada no céu, a gente sabe, mas a gente recebe aqui, né? Também um A abraço, um recompensa, sorriso, um pé. sabendo que aquele trabalho está dando resultado, né? Tem retorno. Tem retorno porque a gente tem lá do Pérez, eu tenho um caderno, mais ou menos, umas 20 meninas que saem e me ligam. Elas ligam, né? Ó, pastora, eu tô aqui, então voltei pra cá. Até filmar. Ela filma, a menina falou, ó, tô aqui, ó, tô saindo do Pérez. Ela filmou, me mandou quando saiu, né? E disse, eu tô na minha casa. É tão bom saber que tá em casa, né? Sim. É bom saber que a palavra ficou, né? E a gente, é um ciclo, né? A gente vai encontrando eles em vários momentos de suas vidas. E isso é a nossa fortaleza, saber que Deus está fazendo a obra através, nós somos tão pequenos, né? Que somos nós. Seus filhos na fé, né? São filhos que e quando filhas. fala em Cristo, a primeira pessoa que devem lembrar da senhora. Quando eu dou meu telefone, eu sempre digo para elas, gurias, vocês me liguem, depois vocês daqui, né, no pé. E elas ligam, elas mandam mensagem no WhatsApp, né? Pastora, eu estou aqui, geralmente fora, porque nós não temos presídio, né? Só em Rio Grande a gente tem fora, então tem de Canguçu, Camacoa, Jaguarão, meu Deus. E elas estão tudo aí na volta. E quando às vezes retornam para lá de novo, mas a palavra está sendo pregada. Glória a Deus. Verdade. Nosso podcast é apresentado pela Rádio Zona Sul, também pelo Facebook, também pelo YouTube. E a partir de amanhã, passando na TV Mar diariamente. Queria falar agora com a pastora Letícia Vitavar. Pastora, vou fazer uma pergunta formulada aqui para a senhora, em termos de... Oh, glória a Deus. Pode fazer eventos e convidar outras igrejas? A senhora que gosta muito de eventos, a senhora que gosta de louvar. É bem complicado perguntar isso para mim. Na verdade, sim. Não só pode, como deve. Sim. Porque as igrejas estão abertas, né? As portas estão abertas, mas nem todos se sentem à vontade de entrar. O nosso papel é levar
o evangelho, que são as boas novas, às pessoas, né? Então, o evangelho tem que ir até as pessoas. Os eventos, né, mais do que uma atração, mais do que um entretenimento dentro do evangelho, ele é um tipo, um modo de evangelismo, de alcançar as pessoas. Por exemplo, a pastora Silvana, né, que evangelista nata, né, ela tem o dom, o chamado, né, do evangelismo. Nós fizemos, né, não foi um evento, mas foi um evangelismo na frente lá da nossa igreja, que eu esqueci de dizer, gente, fica na Coab 4, né, em frente à quadra de basquete ali na Irmão Fidêncio 94, né, e fizemos ali, reunimos poucas pessoas, né, pastora, e com um microfone, uma caixa de som, e eu acho interessante, né? Cada um tem um jeito de trabalho. Enquanto a gente estava ali louvando, adorando, ministrando palavras, né? Porque as palavras, elas têm um alcance muito amplo, vai longe, né? Enquanto nós fazíamos isso, a pastora Silvana chegava perto das pessoas, vem cá, me dá um abraço, qual é o teu nome? Ela realmente chama cada um pelo nome. ela tem essa memória muito boa, né? Que eu oro para o Senhor também, me dá essa memória, porque é difícil, é muita gente. E as pessoas acabam, num primeiro momento, elas não querem parar. Mas basta a gente insistir um pouquinho, basta a gente se disponibilizar e doar o tempo para elas. Elas param e daqui a pouco já estão contando seu problema, já estão ali pedindo a oração, se tornam mais receptivas, né? Por quê? Porque nós estamos ali para acolher. O evento na rua pode pessoas acharem que é para a igreja, mas não, é mais do que isso, é para todos, porque o evangelho é para todos, como disse a pastora Indiara. Sim. O evento, ele é uma forma de evangelismo, assim, tremendo, dentro desse propósito de ir até as pessoas que não se sentem à vontade, ou até têm uma má impressão, uma informação distorcida do que é a igreja. Isso atrapalha bastante o trabalho da igreja, né, por conta dessas informações distorcidas, né, do que a igreja é ou faz. Né. A igreja está ali para servir e acolher. Sim. Ajudar não só no pão, no vestuário, né, como a pastora Silvana disse, a gente leva o alimento, que alimenta o corpo, é necessário, eles estão ali. Outras igrejas também levam, sim, outras instituições também levam, né, esse pão. Mas o alimento espiritual, esse é o verdadeiro motivo, essa é a verdadeira função do corpo de Cristo, da igreja. Levar o alimento espiritual. Levar o evangelho. É que às vezes É de levar o evangelho a toda criatura. Às vezes as pessoas, elas têm, como tu falou, uma visão distorcida, né? Elas acham que chegar até a gente, talvez elas vão ser criticadas pelo que fizeram, mas não, né? A gente está ali realmente se sente excluídas às vezes, né? Sim, tem pessoas que têm vontade de entrar numa igreja, ver que Jesus não entra, se sente excluída, né? Até porque nós já fomos essas pessoas, sim, que também achávamos que a igreja era um lugar de julgamento e condenação. Verdade. Né? E o evento, voltando à pergunta, o evento ele muda essa percepção. Nós fazemos eventos lá na igreja, já fizemos a terceira edição, vamos para a terceira edição do Igreja no Bairro, onde as igrejas do bairro, né, se reúnem e vamos para a rua, e ali a gente faz o serviço com a comunidade, a gente serve a comunidade, as roupas que nós temos, né,
que ganhamos, nós doamos, oferecemos ali trabalho de cortar cabelo. Mais do que isso, a gente oferece o abraço, a gente oferece o conforto, a gente oferece a palavra de Deus, né? Que direciona muitas vezes uma palavra, um Jesus te ama, né? Nós também pode fazer um grande efeito na vida de uma pessoa, a ponto da pessoa conseguir ser resgatada. Sim. A sua dignidade, os seus sonhos, tudo. E nós já tivemos dessa forma. E quando eu fui acolhida na igreja, automaticamente isso me traz um sentimento de dever, de também passar adiante, também mostrar para as pessoas que não é como falam, precisamos conhecer e ouvir, né, para poder julgar depois, se quer ou se não quer. Sim, existe uma barreira muito grande das pessoas chegarem até a igreja por causa do preconceito, né? Então, quando a gente pergunta como, a primeira coisa que eu já tenho a minha religião, eu digo, glória a Deus, né? Eu também tenho a minha, mas a tua não salva, a minha não salva, porque salva é Jesus. E aí a gente quebra aquela barreira, né? Posso ir? De uma vez ele perguntou para mim, mas eu posso ir na igreja? Porque eu sou de outra religião, mas claro que tu pode, tu deve. Glória a Deus. Tu deve ir, né? A pastora Silvana estava falando sobre as casas de resgate. Sim. Também tem ali na Palma ali a Missão dos 12, que é uma clínica feminina. Graças a Deus. E ali eles fazem um trabalho bem bonito também ali, né? Fazem um trabalho para Deus mesmo. E quem realmente quer, né? Há uma opção, né? Há uma opção, é uma clínica feminina. Não, esse é feminina. é o pastor. Tem vários casos, além das que eu citei, né? Além do pastor André, pastor Joel, pastor José Nota, e agora tem essas femininas, que bom, né? Sim. Que bom, tá abrindo. Graças a Deus que abram mais. Né? Pastora Letícia, novamente a senhora. Pode falar. Pastora Letícia, como foi a sua caminhada no Evangelho? Eu já sei como foi a sua caminhada, mas é importante ressaltar, né? É importante sim, porque as pessoas acham que a gente nasce assim, plim. Sim. Não, é necessário nascer de novo. Então, eu conheci o Evangelho através da minha família, né? Não nasci em berço evangélico, em berço cristão, mas tive a minha vida, né, a minha adolescência, né, normalmente, como se diz, né, frequentava as festas, os bailes, cantava, né, na música secular, até que um dia eu tive um encontro, assim, tive uma experiência com Deus. Eu perdi meu pai, né, de acidente de automóvel, né, acidente de carro, e numa dessas, um dia, uma noite, eu pensando em Deus, falei com Deus, né? Fazia muito tempo que eu não orava, né? Não ia, às vezes eu ia na igreja, né, rezar, mas fazia muito tempo que eu não fazia isso. Naquela noite eu tive essa necessidade, né? E orei ao Senhor e disse para Deus, sim, Senhor, se um dia tu passares por mim e eu não te reconhecer, chama a minha atenção, não deixa eu passar por ti sem eu te reconhecer. E um belo dia minha tia se converteu, aí a minha mãe, nós éramos de outra religião, a minha mãe também conheceu através da minha tia o Evangelho, amou o Evangelho, começou a frequentar, e em seguida eu fui visitar minha mãe porque eu não morava com ela. E ela estava naquela correria de ir para a igreja e eu fugia dela, né, gente? Obviamente eu fugia muito dela. Aquele dia eu estava com saudade, fui até ela e ela disse, não, a mãe está indo à igreja. E eu disse, poxa vida, não quer ir com a mãe? Eu tive aquela resistência básica, como todo mundo tem, mas eu estava com saudade dela, então eu disse, não, vamos conversando, se tu não quiser entrar, não entra,
né? Aí depois tu volta pra tua casinha. Aí eu fui, né? Confesso que no primeiro momento eu só estava lá, né? Porque as coisas não são como um passe de mágica, é uma transformação de dentro para fora. Sim. Né? Mas como eu já havia falado com Deus, quando nós estávamos voltando para casa, ela disse assim: olha, a mãe depois vai voltar. E eu assim, poxa, de novo? E eu disse, não, porque agora tem vigília. E nesse momento que ela me convidou, não queres voltar com a mãe para ir na vigília? Eu ia retrucar. E naquele momento eu ouvi a voz de Deus. E o Senhor falou comigo: não me pedisse para te chamar a atenção quando eu estiver passando. Pois bem, esse é o momento. Exatamente assim. Eu estou te chamando, vem. Foi uma experiência assim que me calou na hora. E eu lembro que elas olharam para mim e eu disse, tá, não precisa dizer mais nada, eu vou. E elas disseram assim, não é porque vocês estão me convidando, é algo aqui, né, que aconteceu agora dentro de mim e eu vou. A partir desse momento eu comecei a frequentar a igreja, né. Aí veio o processo de convencimento do Espírito Santo e o que acontece? A gente precisa se envolver com as coisas da igreja, porque se só frequentarmos a igreja, nós não vamos entender a profundidade. Não vai entender a profundidade do evangelho. Nós precisamos sempre, quando a gente começa a ir, tem que se envolver. Eu comecei a participar dos grupos de limpeza da igreja, de limpar a casa de Deus, e as irmãs estão felizes, limpando, cuidando daquele ambiente para receber pessoas. Ali já começou a me quebrantar, né? Poxa, as pessoas estão, né, preparando o lugar com carinho, em todos os detalhes, cuidando dos detalhes para que outros que nem conhecem, que elas nem conhecem, para que essas pessoas quando entrem se sintam bem, né? E isso já foi mudando muito a minha mente, foi mudando muito o meu pensamento, e a palavra de Deus diz que é renovação, né, do pensamento. E ele foi começando cada vez mais me envolvendo nos ministérios da igreja. Passei pelo ministério de jovens, passei pelo ministério de intercessão, e fui aprendendo, né? E fui buscando compreensão da palavra, entendimento da palavra, fazendo seminários, indo a congressos, né? Estudando a palavra, até que veio a ordenação pastoral, né? Glória a Deus. Que me pegou de surpresa também. que foi algo que eu não almejava, mas aprove ao Senhor de me chamar, né, para esse ministério. E eis-me aqui. Glória a Deus. Aproveitar, já que a senhora tem todas aqui, né, que eu conheço bem, né, tem um ministério de louvar, né? Queria pedir para as pastoras louvar um hino da harpa, pode ser? Pode ser? Amém. Pode sim. Podemos sim. Vamos louvar o 545 da harpa cristã, porque ele vive. Exatamente. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está.
fim. Chega a hora em que a morte enfrentarei sem medo, então terei vitória, verei a glória, o meu Jesus que vivo está, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está nas mãos do meu Jesus que vivo está. João 3,16. João 3,16 vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Aleluia. Glória a Deus. Lindo, né? Aleluia. A pastora já trouxe um versículo, então vamos aproveitar. Agora é aquele momento de fazer uma brincadeira, umas cartinhas, umas perguntas bíblicas, mas nada difícil, né? Aquilo que Deus colocou sempre no nosso coração, a palavra, então, né? Mas fazer assim, são quatro alternativas, são 4 pistas, no caso. Aí eu vou falar a primeira, se alguém souber já pode dizer a segunda, se não souber na terceira, se não souber na quarta. Mas é muito simples e fácil. Aquela que souber primeiro, né? Pastora Pode Silvana, dizer. Dou uma sugestão, dito pelo pastor Alex, dou uma sugestão, já deixar a segunda pista, na primeira fica só sondando. Glória a Deus. Então vamos lá, irmãos, pastoras, irmãos. Quem sou eu? Deus falou comigo por um redemoinho. Opa. Segunda pista: perdi meus 7 filhos e minhas 3 filhas. A que souber já pode dizer, viu? Quem é que sabe? Quem é que se atreve? Terceira pista: tive lepra Jó. da planta dos pés ao alto da cabeça. Jó. Glória a Deus. Jó. Às vezes a gente está com a resposta já, mas fica meio com receio de falar, né? Segunda A cartinha, paciência de isso é chorar. bom, né? Isso é bom, o quiz é muito bom. A ciência de chá. Quem sou eu? Primeira pista: sou pai de muitas nações. Segunda pista: sou irmão de Naor e Arã. Quem será? Quem Quem será? sabemos quem é? Terceira pista: sou tio de Ló. Abraão. Glória a Deus. Abraão, glória a Deus. Deus é bom. Uma terceira: quem sou eu? Jesus chorou por mim. Quem será? Quem será? Segunda pista, esse é muito... Segunda pista: minha irmã ungiu Jesus com bálsamo. Quem será? Lázaro. Eu ia dizer a pastora Silvana se atirar nessa. Terceira pista, quarta pergunta, aliás. Quem sou eu? Primeira pista: fui cobrador de impostos em Jericó. Misericórdia. Isso é Meu muito. Deus, que difícil. Misericórdia. Segunda pista: fui um homem de baixa estatura. Oh, Senhor. A terceira: subi em uma árvore. Sou Ver Jesus.
Quem é? Zaqueu, glória a Deus. Zaqueu entra na minha casa. Queria ressaltar, a pastora Silvana trabalhou junto com a minha esposa num pensionato, né, no qual o nosso Ministério Bom Samaritano faz um trabalho, né, pastor? Faz um trabalho lá com os voos, a gente leva louvores e orações, né, lá para os voos, e inclusive a pastora Silvana estava lá e eu pude dar uma oportunidade para a pastora. E lá a pastora Indiara é muito bem vista pelos voos lá, sabia? Ai, coisa boa. Eles perguntam quando eu vou e a pastora não vai, ela diz assim, a pastora é aquela que dança. Convida a senhora, mas Letícia, claro, se senhora quiser também fazer parte, né? É muito gratificante, né? Maravilhoso, eu trabalhei muito já. Gratificante. Impressionante também. E já uma pergunta para a senhora de novo, a senhora que estava meio assim com as perguntas, mais uma pergunta para a senhora. Sim. Existe alguma diferença do jeito de evangelizar um orador de rua para uma pessoa que já conheceu o Evangelho e talvez hoje estivesse fora dos caminhos? Existe uma diferença? Uma dificuldade para um lado ou outro? Hoje, quando a gente vai na rua, a primeira coisa que eu gosto de perguntar é o nome deles, né? Então, quando ele dá o nome dele, a maioria a gente encontra nome bíblico. Moisés, olha que a gente encontra Abraão, Jacó nas ruas, né? Pessoas que nasceram em berço cristão. Sim. E por algum motivo se desviaram, né? Então muitos deles conhecem já a palavra. Dizem, não conhecem, não tiveram experiência. Teve uma história muito linda, que um dia eu perguntei, poxa rapaz, com esse nome aí, Moisés, tu conhece a palavra? E se eu conhecesse a palavra, o pastor não estava aqui. Nessa situação que eu tô. Achei tão lindo e humilde dele, né? Tiveram contato com a palavra, mas não tiveram conhecimento. Então, a gente tem que ter um cuidado, com certeza, com o pessoal de rua, porque o pessoal de rua já tem uma dor muito grande, uma desconfiança muito grande, né? Quando a gente se aproxima, até eu não gosto de grupo grande, eu gosto de grupo pequeno, porque eu trabalhei no ministério, a gente levou uma van, eram 30 e poucas pessoas na rua comigo. E eu falei, pelo amor de Deus, tem que ter estratégia para chegar. Sim. Não podemos invadir o espaço agredir, deles, né? Eles estão ali no espaço deles, então nós temos que ir de 2 em 2, máximo 3, e olha lá. Tem que ter toda aquela abordagem, também, né? Especial. É a Coronel, quando o irmão falou na Coronel Sampaio, ali a gente tem 2 tipos de público, né? E é um público no qual eu não atingia quando eu estava no outro ministério, quando a gente abriu o nosso ministério. Por quê? Porque são as meninas que trabalham ali, né? E elas estão trabalhando. Então nós temos que ter todo o cuidado, né, para chegar onde elas estão, e a gente vai levando a palavra através do amor. Sim. Mas não tem como a gente ficar pregando palavra ali, a gente prega o amor de Cristo, e através do amor a gente leva elas até a igreja, e lá na igreja nós vamos pregar a palavra, a não ser que eles chegam, olha, eu quero uma palavra, ou debatam, ou façam alguma pergunta, porque é um trabalho que eles estão trabalhando, eles estão ocupados. Tem algumas pessoas, assim, a gente é muito monitorado quando a gente está ali. Agora está tranquilo, graças a Deus, mas logo no início, alguns anos atrás, era um trabalho, não tinha um movimento enorme ali na Coronel. E a gente trabalha muito com óleo ungido, né? Óleo ungido e sal, e trabalha. E aquilo foi acalmando, sabe? Hoje nós temos pouquíssimo movimento na Coronel Sampaio, mas ali até o próprio onde a gente ia ali, né? Então tem alguns ali que realmente são aqueles, né? Mas quando eu chego nele, nós temos que chegar levando o alimento físico. Depois a gente fala da palavra, a gente dá um convite, eles pedem, eu quero uma oração, então a gente vai orar. O trabalho é diferente, o trabalho do presídio é um tipo, o trabalho da rua é outro, o trabalho do hospital é outro, esse trabalho que a pastora Letícia falou, movimento na rua também, a gente pega todo tipo de pessoas ali na rua, né? Então são abordagens diferentes. Sim. Eu creio que o evangelismo é um dom, que nem a todos é dado, né? Tem pessoas que o dom é interceder, ajoelhar, botar o joelhinho no chão, e não tem o chamado de ir para frente, porque se tu não sabe chegar, como eu digo, lá no presídio tem câmeras de segurança, é perigoso, tu entra, fecha a porta, mas na rua não tem. Na rua é tu, Deus e a pessoa, entende? É o Espírito Santo te protegendo, então não pode ter confronto, né? Não podemos confrontá-los. E já aconteceu em momentos que a gente levou algumas pessoas conosco e confrontá-lo, e essa pessoa correu risco e botou todo mundo em risco. Eu digo, não confronta. Mas eu vou pregar a palavra. Não,
Tu pode até trazer a palavra do teu coração, né? Um versículo, mas não tem como confrontar, não tem como acusar, como ela falou, né? Sim, a gente está aí para levar o amor de Cristo. Sim, não é o objetivo. O território é deles, né? Nós estamos invadindo o território deles e eles estão recebendo a gente com todo o amor e carinho, né? Para ouvirem aquilo que a gente tem para passar. E a gente deixa eles muito à vontade para que eles perguntem o que eles querem, entende? E aí a gente vai. E todos têm história de vida, né? E eles querem contar. Há alguns anos atrás eles contavam história, né? História toda. Né? Porque, e a gente também não vai perguntar o que aconteceu, o que te trouxe aqui. Não. A gente dá oportunidade e eles sentem desejo. Sim. Porque hoje, irmão Sandro, graças a Deus, a gente vê um nível assim de meninos que estão na drogadição e ficam lá. Antigamente eram pessoas que moravam ali mesmo, né? Então não sabiam nem mais a data de nascimento, né? Eu perguntava, quando é que tu nasceu? A pessoa já estava dominada ali pelo aquele momento de rua. Então sentar e deixar eles falar, né? E são repetitivos, né? A mesma história, eles contam e contam e contam. Eu contava a história do alpinista. Então, ao invés de chegar, ele contava a história do alpinista e dizia, meus amores. Meu esposo ficava impactada. Ele chamava a gente de meus amores, contava a mesma história e eu dava risada. De novo, né? Mas eu sei que é para ele a primeira vez que ele está contando, né? Eles querem ser ouvidos. Eles querem ser respeito, valorizados, né? Eles querem ser vistos, né? Então, quando a gente chega, e não pode ser um trabalho com pressa, tem que ser um trabalho com calma, mas chega, o tempo é deles, não nosso, né? Não tem que fazer. Eu não gosto de fazer coisas correndo, chega dali, vai embora, não, entrega papel, não. Até porque não é um trabalho para aliviar a consciência nossa, é um trabalho para resgate. Né? E o trabalho de resgate, ele leva um certo tempo. Então, sim, nós estamos doando o tempo. Então, a gente não pode chegar ali e achar que só vai entregar um alimento, alimentar aquela pessoa, fazer uma oração e sair. Não, porque isso não vai gerar, não vai impactar a vida daquela pessoa. Né? E o interessante, como a pastora falou, dos grandes grupos, às vezes atrapalha. Por quê? Porque nós temos aqueles irmãozinhos que são ansiosos, terrorosos, porque eu vou impor as mãos e tudo vai acontecer. Não precisa deixar a pessoa se expressar, né? E ela se sentir à vontade. Então, as pessoas que acompanham, né, esse trabalho, a experiência, né, com os anos, a pastora Silvana tem experiência de muitos anos com isso, vai trazendo um pouco mais de maturidade, né, e de discernimento, né, para que se possa chegar, porque não é assim, a gente não está ali para invadir a vida da pessoa. E a unidade, né, pastora, a gente tem que ser um grupo unido, por quê? Porque é um território difícil, né, irmão Sandro? Então nós temos que se comunicar com os olhos, a gente está ali, né, a gente está vigiando, observando, porque é um território difícil, pesado, então a gente está ali em cobertura, né, um intercedendo, o outro falando. Como eu digo, gente, um de cada vez, não fala todo mundo junto, tem que ter cautela, tem que falar em tom baixo, não pode ser que chegar gritando, né, eles estão ali numa situação bem difícil, né, e a gente tem muita barraquinha ali no final aquela construção bem perto do porto ali. E são as barraquinhas deles. Então a gente chega na. Como nós estamos chegando à nossa reta final, né? Que termina agora às 19h30. Então, pastora Letícia, vamos dar um recadinho para quem está em casa. Eu deixo uma palavra para vocês onde diz Mateus 11:28. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos, outras versões de sobrecarregado, e eu vos aliviarei. É verdade. Né? Você que está aí do outro lado, que está nos assistindo, que está escutando essa palavra, nós somos ministérios diferentes, mas com o mesmo propósito de levar o amor de Cristo até você e dizer que você seja bem-vindo. Em qualquer congregação, as portas estão abertas. Ali tem uma palavra de conforto, de consolo para o teu coração. E eu tenho certeza que você vai ser bem recebido, você vai ser abraçado, cuidado, com todo amor e carinho. Porque o que nós temos aqui é gratidão ao Senhor, pelo que o Senhor fez por nós, por Ele ter nos resgatado. Eu, em uma época que eu vim para Cristo, eu vi no momento em que eu estava em depressão, no meu pior momento, mas
o Senhor, Ele me abraçou, Ele me acolheu, Ele enxugou as minhas lágrimas e me trouxe para a sua poderosa presença. E desta mesma forma que o Senhor fez comigo, Ele quer fazer contigo. Então aí onde você estiver, sinta-se abraçado, porque o Senhor, Ele te vê, mesmo que muitas das vezes pessoas ao teu lado não te entendam, não te compreendam. Saiba que Deus, Ele está te vendo, e nesse momento Ele está te abraçando, aleluia. Neste momento Ele está te consolando. Apenas confia no Senhor, deixa Ele agir, deixa Ele trabalhar, deixa Ele fazer, aleluia. Porque a mudança, aleluia, como foi falado aqui nesta noite, ela primeiro começa de dentro para fora, aleluia. E se nós, aleluia, dermos oportunidade para o Senhor, a palavra de Deus fala: eis que estou à porta e bato, aquele que abrir a porta cearei com ele, ele comigo. Ele apenas bate a porta do nosso coração, ele não arromba, aleluia. Ele apenas bate a porta do teu coração, dê liberdade para o Senhor entrar e fazer morada, porque Jesus ainda cura, Jesus ainda liberta, Jesus ainda salva, Jesus ainda transforma, e principalmente quer te dar a vida eterna, porque assim é este Deus, aleluia. O Deus que restitui, o Deus que tudo faz, o Deus que tudo opera. E no meu pior momento, quando eu achei que não tinha mais jeito, não tinha mais circunstância, aleluia, que tudo, aleluia, parecia que era o fim, muitas das vezes desejei até a morte, aleluia, porque eu não tinha mais esperança. Mas eu ouvi falar de Jesus, e quando eu ouvi falar dele, eu fiz algo, aleluia, diferente, que chamou a atenção do Senhor. Eu me prostrei diante dele, eu clamei, aleluia, eu busquei a sua presença, e o Senhor, ele fez tudo novo da minha vida. Ele me restituiu, aleluia, me deu um casamento abençoado, me deu uma família, aleluia. Hoje o que o Senhor faz é tremendo, não para que eu venha me gloriar em nenhum momento, aleluia, mas para glorificar e exaltar o nome dele, porque ele é Deus, aleluia. E tudo que eu faço é em prol de gratidão ao que o Senhor tem feito comigo, porque tudo que a gente faz ainda é pouco. E eu digo para você, você que está aí do outro lado, que você não, já que você não tem esperança, se você, aleluia, está num momento difícil, eu digo, creia, confia, porque nós temos um Deus que tudo faz, um Deus que tudo opera, aleluia. Fala alguma coisa, pastora Letícia. Amém, é exatamente isso. O Senhor, ele diz que eis que estou à porta e bato, que é aquele que abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Ele tem um lugar à mesa, na mesa dele, para cada um de nós. Aquele que tem desejo no seu coração, aquele que precisa do Senhor, ele está com os seus braços abertos. E nós somos embaixadores desse Deus. As igrejas estão com as portas abertas para falar desse amor, para levar esse amor a cada pessoa. Então, se você se sente desamparado, se você está se sentindo sobrecarregado, como disse a pastora, se você está desesperançado, entenda que a palavra de Deus, ela traz para nós esperança. A palavra de Deus nos traz esperança. Assim como a pastora Indiara falou que em um momento da vida dela ela teve depressão, eu também passei por um momento de pânico, e a palavra de Deus, o amor, o carinho, a comunhão com o Espírito Santo, que através da palavra de Deus nós vamos conhecendo, me resgatou. E essa palavra está ao alcance de todos. Aleluia. Está ao alcance de todos. A palavra é para todos. Basta a gente querer. Então, a gente está aqui, a gente convida. Existem muitas congregações, muitas placas, mas o Deus é um só. O corpo é de Cristo. Então, procure uma igreja, procure um aconselhamento, procure um abraço. Não tem problema que Deus não possa resolver. Não tem. Ele é perfeito. Então não tema, não tenha medo. Busque ajuda. Vá à casa de Deus. Vá ouvir, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Pastora Silvana.
Glória a Deus, irmãos. Quero falar para os irmãos que estão nos ouvindo, né? Agradecer, né, essa oportunidade que a gente está aqui, porque eu creio que esse programa está alcançando muitas pessoas e cada vez vai alcançar mais. E a gente está vendo um tempo que as pessoas estão apostasiadas, estão cansadas, né? Se sentem enganadas, então tem muita gente parada. Infelizmente, eu creio que tem mais gente parado que dentro das igrejas, afastados, fora, porque você foi machucado, de repente você procurou, né, como eu procurei todas as religiões, irmão. Eu cheguei em todas as religiões que você pode imaginar, porque eu estava buscando paz no meu coração. Então, eu não encontrava. Toda religião ajuda a mente. Não bebia, não fumava, não julgava, não mentia, não fazia nada dessas coisas erradas, porque eu era religiosa. E a religião nos ajuda a evitar os erros, mas o meu coração estava angustiado. Por quê? Porque minha mãe faleceu quando eu tinha 16 anos, meu pai era alcoólatra. Então eu vinha de um casamento destruído, o casamento do meu pai era destruído. E eu sempre busquei Deus desesperadamente. Em todas as portas eu bati. Eu não encontrava, né? E aí eu tive que ir lá para uma igreja evangélica e eu tinha um preconceito terrível. Eu digo, nunca vou botar o pé numa igreja. Um lugar onde eu não vou botar o pé é numa igreja. Assim como muita gente pensa, né? Exatamente. Vou procurar Deus em todos os lugares. Só que a minha busca chegou até a igreja. E eu cheguei na igreja desesperada. 22 de janeiro de 94. Eu entrei Saulo e saí Paulo. Foi no dia, foi na hora. Se Jesus tivesse me tomado ali. E eu só fiquei, porque uma prima disse, se tu for não gostar, nunca mais eu te convido. Para me livrar dessa chata, eu vou ir. Por causa de um convite insistente de uma prima. E eu fui tocada pelo Espírito Santo, né? Deus falou para mim, e Deus mostrou para mim, pastores, amigos, né? Você que está me ouvindo, um filme na minha vida, desde a minha infância. Eu, né? Adorando ao Senhor em muitos lugares, eu buscava Deus, e Deus me fez um filme, eu me vindo, buscando, e Deus disse, eu estou aqui. E como eu queria ser muito advogada criminal para tirar todos os presos do presídio, porque eu ia tirar todo mundo do presídio, eu só não sabia o que fazer com os presos, né? Aí Deus falou, tu vai ser minha advogada. Tu não vai ser advogado do mundo, você é advogado do céu. Tu vai entrar no presídio para libertar a alma dos presos. Opa, agora eu entendi meu chamado, né? Então quando eu saí, eu já saí assim, ó, flutuando. Eu falei, pastor, eu acho que eu tô doida, eu tô pisando em ovos, eu tô sentindo um gosto doce na minha garganta, vontade de gritar de felicidade. Só que eu fiquei doida. A senhora teve um encontro com Deus. Foi meu primeiro encontro, irmão. E foi benção, sabe? Porque a partir de como ela disse, foi uma transformação. Então você que está cansado, de repente já teve tantas religiões, já buscou tanta coisa, está afastado, já teve em várias igrejas cristãs, evangélicas, né? Olhou para o homem, olhou para a falha. O homem é falha, irmão. Nós não somos perfeitas. Nós somos santificados pela palavra, né? Temos que olhar para Deus mesmo. A palavra diz que a palavra nos santifica. Nós temos que buscar santidade, mas perfeição só Cristo. Exatamente. Então nós somos falhos, irmão. Somos falhos. Não há pecadinho. O pecado que eu cometo não é maior ou menor do que o seu pecado que está em casa. Volte. Busque, eu quero que você busque hoje, agora, quando a gente for orar, né? Busque Jesus onde você está. A senhora falou, já vou pedir para a senhora orar, porque estamos chegando no final. Não precisa estar na igreja para orar, meu amado. Ora conosco, ora em casa, ora de madrugada, dobra o joelho agora, né? Fale, porque se você falar com Deus, meu Deus, Ele vai entrar na tua vida, amém? E tudo começa onde você está, né? A partir dessa oração, a partir desse momento, Deus, Ele entra no teu coração, e aí Ele vai te levar. Ele vai escolher a igreja. Você não vai conseguir achar uma igreja para congregar, né, irmão? Exatamente. Ele vai direcionar você para um lugar onde você vai ser cuidado, acolhido, protegido, liberto e abençoado. Pode fazer uma oração, pastor. Vamos orar então? Querido Espírito Santo, nós unimos a nossa fé neste momento, Pai, como igreja. Igreja sem placa, Pai, porque lá no céu não vai ter placa. Somos apenas um em Ti, Pai. Homens, mulheres, crianças. Podemos ser pastor assim, oh, aleluia, sendo mulher, porque a Tua palavra diz que nós somos um só, nós somos membros de um corpo, Pai, onde o cabeça é o Senhor. O Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. E nós pedimos que o Senhor entre em cada casa, que o Senhor visite agora cada irmão que está ouvindo, que está assistindo, aqueles que vão assistir amanhã, depois de amanhã, porque isso vai ficar gravado. Senhor, nós cremos, Espírito Santo, que grandes coisas vai acontecer na vida daquele, Pai, que se curvar ao Senhor. A Tua palavra diz, arrependei-vos, não dá tempo
tempo de se arrepender, Senhor. Então nós pedimos perdão, nós pedimos misericórdia, porque somos pecadores, sim. Pai, sim, pedimos misericórdia pela tua cidade, Rio Grande, pedimos misericórdia pelos irmãos, Pai, que estão lá no presídio, nas Cracolândia, nas ruas da cidade, nos hospitais. Pedimos misericórdia para você, querido irmão, que está em casa. Ora comigo agora, clame a presença do Senhor. Diga, Espírito Santo, vem com a tua graça, com o teu poder, lavando, limpando, renovando. Tenha misericórdia de mim, filho de Davi. Tenha misericórdia de nós que somos pecadores, Pai. Nos ajuda, Senhor, a caminhar firme nessa fé, que a gente não venha tropeçar, que a gente não venha cair, que a gente não venha olhar. Não possamos tirar os olhos do Senhor, Pai. O Senhor é o único que é perfeito. Nós não queremos olhar para a direita nem para a esquerda. Queremos olhar para o trono, olhar para o alto, olhar para o alvo, onde é o Senhor. Então que venha ser plantado semente neste momento, meu irmão, você que está em casa, clame, busca a presença do Espírito Santo. Diga, Senhor, venha até mim, perdoa meus pecados, lava minha alma, lava o meu coração. O Espírito Santo vai limpar, vai lavar, renovar, transformar. Ele vai entrar no teu coração e vai tirar as marcas, as tristezas, as doenças espirituais, porque Ele é o médico dos médicos, o Deus do impossível. Pai, eu te agradeço. Obrigada, Senhor, por este momento, por este encontro, Pai, de pessoas, Pai, que estão buscando o mesmo objetivo, que é a nossa salvação. Queremos ser salvo. Guarda a nossa casa, a nossa família, protege, Pai. Eu sou o pastor Alex, pastora Diara, que estão à frente desse trabalho, irmão Sandro, Senhor amado, que esse programa possa crescer, que venha patrocinadores, que venha pessoas para abençoar e que sejam abençoadas, porque é dando que se recebe, é plantando que se colhe. Determinamos o milagre, colocamos diante do Senhor e te agradecemos pela rica oportunidade de estar servindo ao Senhor, que somos nós, somos pó da terra, mas o Senhor escolhe as coisas improváveis, o Senhor escolhe as coisas loucas do mundo para envergonhar o sábio, e nós estamos aqui nos colocando na brecha para sermos vasos de tuas mãos, e queremos ser vasos de honra, Pai, para honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Nosso podcast foi um projeto no qual Deus tocou no nosso coração do pastor Alex, no meu coração também, para nós façamos uma coisa diferente para fazer o trabalho de Cristo aqui, né? Para nós poder levar o Evangelho para aquele que não conhece, para aquele que nunca entrou numa igreja. Então, Deus abriu essa porta. E eu já quero agradecer a vida das pastoras. Amém. Quero agradecer pela vida das pastoras. Que Deus esteja abençoando os seus ministérios. E com certeza Deus se fez presente hoje aqui. E com certeza cada visualização que ter esse programa de hoje, Deus vai operar no coração das pessoas por intermédio dos louvores, por intermédio das palavras, né, das orações que hoje foram feitas aqui, sim, para a honra e para a glória do nosso Senhor. Amém. Glória a Deus. Eu agradeço de coração. Amém. E que Deus faça a obra que nós possamos ver com nossos olhos, né? O resultado que esteja dando esse podcast, esse trabalho, né? Que com certeza esse é o segundo de muitos que Deus dando como é que é, me ajuda, pastora. Sequência, continuidade. Deus ajudando a nós a ter continuidade nesse trabalho, e com certeza estaremos aqui. Não só eu e o pastor Alex como apresentador, mas sim a todos aqueles que se prontificarem a estar aqui, a trazer uma palavra, a trazer uma oração, né? Aquilo que é feito de coração. Eu sempre digo, né? Eu gosto muito de Coríntios 13, 1 Coríntios 13, né? Eu gosto muito que fala sobre o amor, né? Então eu sempre digo, feito com amor, Deus opera, né? Já queria pedir para todos que estão nos assistindo, aquele que puder nos ajudar, ser um mantenedor da obra, mantenedor da obra, nos ajudando com uma... É só o nosso WhatsApp está no nosso card Ele Pode, ali no Facebook acha o WhatsApp do... Um patrocinador, pode ser, né? um patrocinador, um contribuinte, para estar ajudando a contribuinte espontâneo, expandir, né? Isso. Esse trabalho, que seja bem-vindo. Amém. Procure o pastor Alex Matos, o celular dele é 999-596161. E agradeço. No card ali também tem o WhatsApp, eu não sei se esse que a senhora falou, mesmo do Nele Pode, não? Eu acho que é do pastor particular. Isso. Tudo bem. Então, aquele que Deus tocar no coração, quiser cooperar com esta obra, né, para
porque aqui tem gastos, né? Sim. Existe gasto, a gente paga. E a aqui. gente nunca ganha, Então a gente Deus no dar, agradece, né? E já então estamos chegando no finalzinho. Muito obrigado, Deus abençoe, e espero no próximo podcast estará o pastor Alex, que tenha muita audiência, muito compartilhamento. Amém. E aquele que Glória a puder nos Deus. ajudar para compartilhar, agradecemos, e que Deus abençoe a vida de todos. Um Amém. beijo no coração de cada um e até Amém. o próximo Deus podcast. Agradecemos a nossa oportunidade. E você que está aí na sua casa, que Deus te abençoe. Todos aqueles que estão assistindo, fiquem na santa paz de Cristo. Glória a Deus. Compartilhe, irmãos, compartilhe, né? Divulgue o evangelho. O Senhor diz que nós temos que pregar o evangelho a toda criatura. É uma porta, né? Que se abriu para ser pregado o evangelho. Pede vocês, mas eu tenho vergonha, eu sou tímido. Então, só compartilha. Glória a Só Deus. compartilha, né? É importante. Sim. O só compartilhar já é muita Muito coisa. importante. Vai fazer a obra, né? Vai ajudar a expandir o É evangelho, verdade. né? Então, É. graças a Deus e muito obrigado pelo programa de hoje, meu Deus. Até a próxima. Amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Glória a Deus.